Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui, 12º dia de jejum. Glória a Deus por isso, é um privilégio estarmos juntos e quero, nesse momento, agradecendo essa oportunidade, estar na sua casa, para abençoar a sua casa. E, de fato, esses dias são dias proféticos, onde o Senhor tem nos levantado para algo sobrenatural. Pode ter certeza disso, você faz parte disso. Mas você sabe que para cada momento espiritual, para cada momento especial, há uma estratégia maligna. Nós precisamos estar cientes disso. Eu sei que nós não gostamos de falar disso, mas é uma realidade espiritual que nós precisamos entender. Não é? E eu quero ler com você um texto conhecido, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Quero abençoar a sua casa, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O texto é um texto conhecido, mas que nos fala exatamente disso. Muitas vezes a estratégia do inimigo é colocar sobre o nosso pensamento, a nossa alma, direções que não é do Senhor. Direções e às vezes falácias do inferno que precisam serem combatidas. E esse é o tempo para nós fazermos isso. Você sabe, acho tão interessante você observar os escritos da palavra, tanto que o povo de Israel era um povo abençoado, tantos milagres, sinais, coisas sobrenaturais, o mar se abrindo, Deus fazendo comida, maná descer do céu, mas ao mesmo tempo você percebe que existia uma amargura naquele povo, um confronto entre a bondade de Deus, os sinais e aquilo que eles estavam vendo. E talvez um de nós olhando essas realidades, nós pensamos assim, não, aquele povo era muito incrédulo, era um povo perverso, realmente voltava-se contra Deus. Mas você sabe, muitas vezes, irmãos, Deus fez tantas coisas nas nossas vidas, tantos sinais e maravilhas, e nós não reconhecemos isso. Nós somos resgatados do império das trevas, nós temos uma casa, nós temos um lar, nós temos uma igreja, nós temos a paz. E muitas vezes o que nós olhamos são os problemas. Eu quero falar algo no seu coração, sinto de Deus de falar isso. Olhe para naquilo que Deus está fazendo. Olha para os sinais e maravilhas. Você sabe por quê? Porque a estratégia do inimigo é sabotar a sua alma. É fazer você enxergar aquilo que o Senhor não quer que você enxergue. É fazer você gastar tempo naquilo que você não tem e não olhar com aquilo que Deus já fez. Você sabe que alguém pode ter muito e pensar ter pouco? Que isso é possível? E o que tem que sair do nosso coração é isso. Deus já fez muitas coisas. Não é que nós não possamos sonhar e acreditar que existem coisas maiores para vir. Não, não é isso. Mas, na verdade, a estratégia do inimigo é minar a sua fé, mostrando para você aquilo que você não conquistou ainda. Mas, quero dizer algo, a maior bênção você já conquistou. Cristo Jesus já te salvou do império das trevas. Mas isso tem que estar no seu coração. Sabe por quê? Porque a estratégia do inimigo é sabotar a sua alma, é fazer você enxergar o negativo, enxergar o que você não é, o que você não pode, o que você não conquistou, os seus defeitos, os seus pecados, e fazer com que isso mine a sua fé. Isso é uma estratégia maligna. Mas eu convido você a olhar para aquilo que Deus já fez. Talvez você pare para pensar e fale assim, mas pastor, eu não tenho tantos testemunhos assim para contar. Então eu te convido a dar mais um passo de fé, é olhar para aquilo que Deus vai fazer, fixar os seus olhos naquilo que Deus vai fazer, mas crendo de tal maneira a ponto de que você já vê isso acontecendo. Isso é de fato lutar contra essas ousadias do inimigo. Porque o inimigo sempre vai fazer você olhar para uma árvore diferente. Existe algo diferente no jardim. Você não viu essa daqui ainda. Olha, você está lutando por isso, mas tem isso aqui que você não tem ainda. E a estratégia do inimigo é levar você a olhar aquilo que você não conquistou. Mas eu quero te dizer que a estratégia do Senhor é te levar a olhar para aquilo que te traz esperança. É fixar o seu pensamento. Irmãos, tantas pessoas que poderiam estar envolvidas na obra, mas eles são sabotados. Sabe por quê? Porque eles olham as suas incapacidades, as suas frustrações, os seus pecados,
Tantas pessoas que às vezes ele pensa, e isso é uma coisa tão sucinta, às vezes lá no íntimo a pessoa ela fica pensando assim, olha, diante de uma falha como eu tenho, eu vou ser exposto. E alguém desmotiva, às vezes sonha liderar, não lidera, porque ele fica olhando para si. Eu quero te convidar a modificar o seu pensamento nesses dias. O Senhor convida você a olhar para Ele. É você parar de olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia faz menções a respeito dela ser bonita, agradável aos olhos. E a estratégia de Satanás é exatamente essa, é você olhar para o lado. É você olhar para as circunstâncias, aquilo que você não conquistou, aquilo que você não tem na sua liderança, no seu casamento. E a estratégia do inimigo é sabotar aquilo que Deus está fazendo. Eu te convido a você vencer isso. Esse é o desafio do dia. O desafio do dia é você lutar contra aquilo que o inimigo tem minado na sua fé. Para aquilo que ele tem desviado a sua visão. Não olhe para você, olhe para o Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Pode ter certeza disso. Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria convidar você a orar, se possível, onde você estiver, for possível, você fechar os seus olhos. Eu queria que nesse momento você colocasse seu coração no Senhor, creia que o Senhor está abrindo os seus olhos para aquilo que Ele tem para fazer e naquilo que Ele já tem feito. Pai, eu oro e declaro sobre todos que estão ouvindo nesse momento, ó Deus, profetizo em nome do Senhor Jesus, essa visão clara, Senhor. O inimigo, ele tem uma estratégia, o inimigo, ele tem um levante, o inimigo, ele usa as circunstâncias para nos desviar os olhares, mas nós temos uma palavra profética, o Senhor é o nosso pão vivo que desceu do céu. Nós não precisamos de outra coisa, Senhor. Nós não precisamos de árvore que é agradável aos olhos, nós precisamos do Senhor, Pai. Eu oro diante do Senhor e declaro sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu quero fixar, não esqueça, sabe, você pode abençoar outras pessoas, compartilhe esse conteúdo com um amigo nesse momento, compartilhe com alguém que você sentir no seu coração nesse momento, siga a página, isso faz impulsionar o vídeo, curta, que isso faz impulsionar o vídeo, não esqueça de fazer isso, isso é importante, e também não esqueça do nosso propósito, nosso jejum, nós estamos alinhando, porque eu creio que é uma estratégia espiritual, que o Senhor vai nos dar o maior encontro que nós já fizemos em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, o Senhor é conosco, um dia abençoado em nome de Jesus.